Então, a astronomia moderna, ela nos permite não somente contemplar a imensidão do nosso universo e a nossa pequenez, né? Mas também nos permite reconstruir a história cósmica do nosso universo. Nós somos uma geração extremamente privilegiada. Nós temos uma enorme quantidade de informações científicas à nossa disposição. Já será que algumas dessas descobertas mudaram não somente a maneira de nós vermos o universo, mas até mesmo a maneira de nós vermos o nosso lugar neste universo? Bom, então vamos começar a falar dessas descobertas no século XX. Em 1916, Einstein nos entregou uma poderosíssima ferramenta, a relatividade geral. Essa teoria nos mostrou como a matéria, o espaço e o tempo se relacionam. A relatividade geral de Einstein foi e tem sido submetida a vários testes observacionais. E estes testes observacionais têm confirmado a validade dessa teoria. Um exemplo de um teste observacional da relatividade geral de Einstein são as lentes gravitacionais. De acordo com Einstein, a presença de matéria ou de um objeto massivo deforma o espaço. Então, quando a luz de um objeto distante encontrar um objeto bastante massivo, ele irá então fazer uma curva, né? Porque o espaço aqui está deformado. E nós teremos então a impressão de que existe mais de um objeto, veremos mais de uma imagem do mesmo objeto, ou então uma imagem deformada deste objeto. Aqui nós temos 4 imagens do mesmo quasar, que está a 8 bilhões de anos-luz de distância. E aqui no centro, o objeto massivo que produziu essa lente gravitacional. Aqui nós temos um outro exemplo de lentes gravitacionais, né? Este é um aglomerado de galáxias bastante massivo. E esses arcos são imagens distorcidas de galáxias que estão mais distantes e passaram, então, por esse espaço encurvado. Então, esse é um dos testes observacionais, né, que confirma a validade da relatividade geral de Einstein. Bom, após formular as equações da relatividade geral, Einstein percebe que essas equações sugerem que o nosso universo está ou em expansão ou em contração. Ele acha aquilo muito estranho, ele acha aquilo um absurdo. Para Einstein, era óbvio que o nosso universo era eterno e imutável, né? Isso era óbvio. Então, ele acrescenta um fator extra às suas equações para forçar um universo estático. Em 1927, um padre e físico belga chamado Georges Lemaitre, ele utiliza as equações de Einstein para formular um modelo cosmológico que mais tarde fica conhecido como Big Bang. Ele propõe, então, um modelo do nosso universo que está em expansão e que se iniciou a partir do que ele chama de um átomo primordial. Bom, Einstein não gostou muito das ideias de Georges Lemaitre. Ele chega até mesmo a sugerir que Lemaitre não tem uma compreensão muito profunda da física envolvida. Mas em 1929, nós temos uma importante descoberta. Edwin Hubble anuncia ao mundo que o nosso universo está em expansão. Agora nós estamos falando de observações e não de teorias, né, modelos teóricos. Edwin Hubble, ele utiliza o maior telescópio do mundo na época para observar galáxias. E ele percebe que as galáxias estão sistematicamente se afastando de nós. E quanto maior a distância da galáxia, maior a velocidade de recessão. Após Hubble anunciar ao mundo a expansão do nosso universo, Einstein decide se encontrar com Hubble. E então, após se encontrar com Hubble, Einstein comenta que o haver acrescentado um fator extra nas suas equações para forçar um universo estático havia sido o maior erro da sua carreira. Nós estudamos a teoria do Big Bang utilizando as equações da relatividade. E elas nos dizem que o Big Bang representa a origem não apenas da matéria e da energia, mas do próprio espaço e do próprio tempo. Essa ideia de um universo que teve o início sofreu muito preconceito, né? Sofreu uma forte resistência da comunidade científica. Por exemplo, o cosmólogo Eddington, ele comenta, ele se expressa publicamente num artigo na revista Nature. Filosoficamente, a noção de um começo da presente ordem da natureza parece repugnante para mim.
eu gostaria de encontrar uma maneira genuína de contorná-lo. Fred Hoyle também estava bastante incomodado com essa ideia de um universo que teve um início. Então, em 1946, ele propõe um modelo alternativo, o modelo do estado estacionário ou o modelo do estado padrão. Mas em 1946, nós já sabíamos que o nosso universo estava em expansão. Se o universo está em expansão, como ele pode ser imutável no tempo? Ele postula a criação de matéria a uma taxa lenta e constante, de tal maneira que, à medida que o universo se expande, essa criação espontânea de matéria preenche o espaço e a densidade do universo permanece a mesma. E Fred Hoyle deixa claro nos seus escritos que ele favorece essa teoria do modelo estado estacionário, não exatamente por questões científicas, né, mas porque o universo eterno era muito mais consistente com o seu pensamento ateu. E então, num programa de rádio, de divulgação na rádio, ele desafia os seus oponentes, os defensores da teoria do Big Bang, dizendo: se realmente houve um Big Bang, então me achem um fóssil desse evento. Se realmente o universo passou por um momento denso e quente, hoje deve haver uma radiação resquício desse evento. Bom, então, em 1948, o físico russo George Gamow, ele publica um paper com uma descrição detalhada do modelo do Big Bang. E nesse paper ele estima a temperatura dessa radiação resquício do Big Bang, né? Ele diz que essa radiação devia ter uma temperatura de apenas uns poucos graus acima do zero absoluto. Esse debate, então, universo eterno ou universo que teve um início, ele seguiu por muitos anos. Até que, em 1965, nós tivemos uma descoberta histórica, extremamente importante, a descoberta da radiação eco do Big Bang, que havia sido prevista. Então, eles perceberam que estavam diante de uma descoberta extremamente importante, a descoberta da radiação eco do Big Bang. E eles ganharam o Prêmio Nobel da Física devido à importância dessa descoberta. Então, em 1989, a NASA lança o satélite COBE, Cosmic Background Explorer, para medir o espectro dessa radiação. E essa radiação tinha uma temperatura de 2,7 Kelvin, ou seja, apenas alguns graus acima do zero absoluto, bastante próximo do que George Gamow havia previsto. Então, esse impressionante encaixe entre o que foi previsto e o que foi observado deram uma enorme credibilidade a essa ideia de que, de fato, o nosso universo teve uma data de nascimento, que o nosso universo subitamente passou da não existência para a existência. Aqui nós temos um mapeamento dessa radiação. Essa radiação, as primeiras observações dessa radiação mostraram uma radiação bastante isotrópica, ou seja, a mesma temperatura em diferentes direções. Mas ela não podia ser totalmente isotrópica. Por quê? Porque o nosso universo atual não é totalmente homogêneo. O nosso universo atual tem uma estrutura, a estrutura em larga escala do nosso universo. Nós temos aglomerados, superaglomerados de galáxias e paredes de galáxias que se estendem por milhões de anos-luz. Essa animação é uma animação extremamente interessante. Essa animação representa observações reais de galáxias. Cada desenho aqui de galáxia representa uma galáxia real observada nessa localização. Então, esse é um projeto de pesquisa do grupo Sloan Digital Sky Survey. Eles observaram centenas de milhares de galáxias. Eles escolheram regiões do céu, fatias do céu, e observaram em profundidade, determinaram distâncias de centenas de milhares de galáxias para tentar reconstruir a distribuição tridimensional das galáxias. E novas observações, melhores medições dessa radiação, de fato mostraram flutuações em temperatura, pequenas flutuações em temperatura em diferentes direções. E essas flutuações em temperatura estão representadas aqui com diferentes cores, Então, essas flutuações de temperatura, elas seriam, então, as sementes dos aglomerados e superaglomerados de galáxias. A descoberta da radiação eco do Big Bang deu uma enorme credibilidade à teoria do Big Bang, deu um grande suporte a essa ideia.
Mas nós temos também uma outra evidência observacional que suporta a teoria do Big Bang. Essa evidência observacional se refere à abundância de elementos leves logo no início do nosso universo. 75% da matéria no nosso universo após o Big Bang seria hidrogênio, 24% hélio, um pouquinho de lítio, né, e deutério. E isso se ajusta, se encaixa muito bem com as observações, dando também credibilidade à teoria do Big Bang. Bom, após o Big Bang, apenas elementos leves, bem leves, são formados, né? E os outros elementos mais pesados, né? Nós somos feitos de carbono, ferro, cálcio. Como esses outros elementos foram formados? Esses outros elementos, eles foram cozinhados dentro das estrelas. Nós temos que nos lembrar que as estrelas são imensos reatores nucleares, né? Fornalhas nucleares. Então, as estrelas, elas podem cozinhar esses elementos mais pesados com reações nucleares. Então, elementos até o ferro são sintetizados dentro das estrelas, né? E estrelas bastante massivas, elas podem ir até o ferro e depois elas explodem, né? Explosão de supernova. E quando elas explodem, elas espalham pelo universo esses elementos mais pesados. E assim, futuras gerações de estrelas são formadas já com uma certa quantidade de elementos mais pesados, né? E aí podem formar planetas terrestres como nós. Bom, o estudo da origem do nosso universo toca nos limites da nossa ciência. Nós podemos rodar o filme de trás para frente e estudar nosso universo na sua infância até 10 a menos 43 segundos após o Big Bang. Mas não podemos estudar o universo antes disso. Por quê? Essa é uma limitação da nossa ciência atual. No momento, nós temos duas teorias excelentes. A teoria da relatividade geral de Einstein, que descreve o universo, o macro-universo, né? O universo das galáxias, aglomerados de galáxias e fortes campos gravitacionais. E nós temos uma excelente teoria, que é a mecânica quântica, para descrever o universo infinitamente pequeno dos átomos. Mas logo no início do universo nós tínhamos muita matéria, então fortes campos gravitacionais, em regiões extremamente pequenas. Então nós precisamos incorporar tanto efeitos quânticos quanto efeitos de gravitação. E no momento nós não temos uma teoria quântica da gravitação, né? Os físicos estão trabalhando nesse sentido, mas ainda não temos essa teoria quântica da gravitação. Bom, e o momento zero da criação? O momento zero da criação, os cientistas chamam de singularidade. Uma singularidade nada mais é do que um nome sofisticado, elegante, para a nossa ignorância, né? Por quê? Como que nós podemos colocar toda a matéria do universo num volume zero, ou seja, uma densidade infinita? Né? Não podemos colocar isso nas nossas equações. As leis da física quebram. Nós não podemos dizer que as leis da física são válidas aí. Aqui nós temos uma citação bastante interessante do astrônomo profissional Robert Jastrow. Ele é autor de vários livros de divulgação de astronomia. Ele se considera um agnóstico. Mas dentro desse debate, né, no contexto desse debate, o universo eterno e o universo que teve um início, ele faz esse comentário. Para o cientista que vive pela sua fé no poder da razão, a história termina como um pesadelo. Ele escalou as montanhas da ignorância, está a ponto de conquistar o pico mais alto. E à medida que ele chega à rocha final, ele é cumprimentado por um bando de teólogos que estavam sentados lá há séculos, né? Temos o exemplo do cosmólogo Alan Sandage. Alan Sandage é um dos astrônomos mais famosos ainda vivo. Deve estar com uns 80 anos agora, né? Ele chegou, inclusive, a trabalhar com Edwin Hubble, que fez essa descoberta da expansão do nosso universo. Alan Sandage, ele recebeu da comunidade astronômica um prêmio que equivale ao Prêmio Nobel na Física. E ele foi convidado para participar de uma conferência que estava promovendo o diálogo entre ciência e religião. E para essa conferência foram convidados cientistas céticos, ateus e agnósticos e outro grupo de cientistas teístas, ou seja, que acreditavam na existência de um Criador. Então, esses palestrantes, eles subiam à plataforma e se dividiam entre esses dois grupos. Os grupos de céticos,
e o grupo dos teístas. E muitos sabiam que o cosmólogo Alan Sandage havia sido um ateu desde criança. E Alan Sandage, ele completamente choca a sua audiência quando ele se levanta, sobe a plataforma e se senta ao lado dos teístas. E não somente isso, mas aí ele publicamente abre de que havia decidido se tornar um cristão à idade de 50 anos. E então ele comenta: a ciência nos levou ao primeiro evento, mas não pode nos levar além, à primeira causa. O surgimento súbito da matéria, espaço, tempo e energia aponta a necessidade de algum tipo de transcendência. Foi a minha ciência que me levou à conclusão de que o mundo é muito mais complexo do que pode ser explicado pela ciência. E somente através do sobrenatural que eu posso entender o mistério da existência. Muitos cientistas são agora levados à fé pelo seu próprio trabalho. Esse é um exemplo bastante interessante. Bom, até agora nós estamos falando de descobertas do século XX relacionadas à origem do nosso universo. Vamos falar agora de outras descobertas. Até meados dos anos 90, os únicos planetas que nós conhecíamos eram os planetas do Sistema Solar. Isso começou a mudar em 1995 com uma descoberta histórica. O primeiro planeta a orbitar outra estrela normal como o nosso Sol. E após essa descoberta, muitas outras se seguiram. E hoje nós temos mais de 200 planetas extrasolares. Ou seja, planetas que orbitam outras estrelas, não o Sol. O nosso Sol tem características que o fazem uma estrela ideal para a vida. É uma estrela estável na sua luminosidade, solitária. A maior parte das estrelas pertencem a sistemas binários ou múltiplos. A sua massa, composição e idade também são ideais para a vida. E também o nosso planeta tem várias características, né, que o fazem habitável. Por exemplo, a existência de um satélite massivo como a nossa Lua. Ela estabiliza o eixo de rotação da Terra. Né? E sem a Lua, nós teríamos drásticas mudanças climáticas durante a história do nosso planeta. Também a presença de gigantes gasosos é extremamente importante para fazer do nosso planeta um planeta habitável. Esses planetas são bastante massivos, então eles atraem sobre si asteroides e cometas. Né? Aqui temos o choque de um cometa contra o planeta Júpiter. Então eles limpam o sistema solar, protegendo o nosso planeta de impactos que poderiam trazer extinções. Bom, e além dessas características, existem outras características, né? Um número muito grande de outras características que fazem do nosso planeta um ambiente habitável. Características relacionadas à atmosfera, composição da atmosfera, a existência de um campo magnético, a existência de placas tectônicas, que é extremamente fundamental para a vida, assim como a atividade vulcânica, que permitem a reciclagem do carbono no nosso planeta. Então, se nós considerarmos todas essas condições, né, a ciência do século XX e XXI nos mostra que um planeta como a nossa Terra, né, que é capaz de hospedar uma civilização inteligente, é certamente muito mais raro do que se pensava no passado. A descoberta de que a possibilidade de vida e as leis da física estão intimamente entrelaçadas. Décadas atrás, os cientistas pensavam que existência de vida e a maneira como o nosso universo funciona, né, a maneira mais fundamental como o nosso universo funciona, as leis da física, a construção do nosso universo, fossem tópicos totalmente não relacionados, independentes. Mas hoje nós sabemos que a possibilidade de vida e as leis da física estão intimamente entrelaçadas. As leis da física, elas podem ser expressas em forma matemática. Isso é um grande mistério. Por que nós podemos entender as leis da física? Temos aqui uma citação do físico Eugene Wigner. A enorme utilidade da matemática é algo bastante misterioso. Não existe nenhuma explicação racional para isto. O milagre da adequação da linguagem matemática para a formulação das leis da física é um maravilhoso presente que nós nem entendemos e nem merecemos. Einstein também fez um comentário a esse respeito. Ele disse: o maior mistério do universo é que ele é compreensível.
Ou seja, existe uma racionalidade, uma ordem, né, neste mundo. E existe uma racionalidade, uma lógica, uma ordem nas nossas mentes. Por que essa racionalidade externa e essa racionalidade interna se comunicam com o mesmo vocabulário da linguagem matemática? Esse é um grande mistério. É como se nós tivéssemos, por exemplo, um alienígena visitando a Terra. E de repente ele chega aqui e começa a falar português. E nós começamos então a nos comunicar, né? Isso seria extremamente misterioso. Por que falaríamos a mesma linguagem? Então, da mesma maneira, é extremamente misterioso, né? Porque a racionalidade dentro da nossa mente e a racionalidade, a ordem neste universo se comunicam com essa mesma linguagem matemática. Toda a matéria do universo se comporta de acordo com as leis da física. Bom, em outras palavras, as leis da física, elas descrevem toda a ordem que nós observamos, né, no nosso universo. Então vamos agora apenas brincar na nossa imaginação. O que aconteceria se nós tivéssemos algum controle sobre as leis da física? O que aconteceria então se nós pudéssemos controlar as leis da física por um pouco de tempo? Vamos usar a nossa imaginação agora. Então você vai lá, desliga a força gravitacional por um pouquinho. E assim que você desliga a força gravitacional, o nosso Sol explode como uma bomba atômica. E você mata toda a vida na Terra, além de destruir todas as estrelas no céu, né? Além de destruir todas as estrelas no céu. Bom, qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é tentar mostrar que tudo no universo está conectado. Nosso universo é um esquema matemático unificado, maravilhosamente engenhoso. E é um grande mistério, não somente de onde vieram essas leis, quem é o legislador do nosso universo, mas também de onde vem o poder que faz com que o universo se comporte de acordo com essas leis. Como o físico e cosmólogo Stephen Hawking comenta, o que é que sopra vida nessas equações e faz um universo para que elas o descrevam? Albert Einstein comenta, a harmonia das leis naturais revela uma inteligência de tal superioridade que, comparada a ela, todo o pensamento sistemático e ações dos seres humanos são uma reflexão totalmente insignificante. Aqui nós temos um exemplo de uma lei da física, né? Aqui temos uma lei da física e essa lei da física ela contém uma constante da física, a constante G da gravitação. A constante G da gravitação tem esse valor de 6,6726 10 elevado a menos 11 nestas unidades. E esse é o mesmo valor em todo o nosso universo. Essa equação e essa constante valem para todo o nosso universo. E assim como a constante G da gravitação, nós temos várias outras constantes da física que assumem determinados valores específicos, né? Massa do elétron, por que 9,1 e não 10? Cientistas fizeram seriamente essa pesquisa. O que aconteceria se as constantes da física tivessem valores ligeiramente diferentes? E o resultado dessa pesquisa foi extremamente surpreendente. Steven Weinberg, físico prêmio Nobel, ele diz assim, a vida como nós a conhecemos seria impossível se qualquer uma das constantes físicas tivesse valores ligeiramente diferentes. Físico e astrobiólogo Paul Davies. Eu estou utilizando aqui citações de cientistas que não estão afiliados a nenhuma religião, porque nós queremos, né, uma opinião não tendenciosa. Então, físico e astrobiólogo Paul Davies. A coisa realmente impressionante não é que a vida na Terra esteja como que equilibrada na ponta de uma navalha. Ou seja, a coisa realmente impressionante não é que o nosso planeta Terra tenha todas essas condições, né, que o fazem habitável. Não, a coisa realmente impressionante é que o universo inteiro está como que equilibrado na ponta de uma navalha e que seria um caos total se qualquer uma das constantes naturais estivessem ligeiramente fora de ajuste. Veja, mesmo que você considerasse a existência do ser humano como produto do acaso, permaneceria o fato de que o universo parece incompreensivelmente apropriado
para a existência da vida, quase arquitetado. Você poderia dizer um trabalho planejado. Após o Big Bang, foram formados apenas hidrogênio, hélio e lítio. Mas para a vida nós necessitamos todos esses outros elementos pesados, né? Nós temos ferro nos nossos sangues, nós temos cálcio nos nossos ossos. As estrelas são reatores nucleares, né? E no interior das estrelas, principalmente as estrelas bastante massivas, nós podemos sintetizar elementos pesados até o ferro. Bom, então o astrofísico Fred Hoyle, ele começou a estudar seriamente, né, essas reações nucleares no interior das estrelas. Como que as estrelas produzem esses elementos pesados? Como que o carbono foi produzido no núcleo das estrelas? E Fred Hoyle fica extremamente impressionado. Ele começou então a estudar detalhadamente, passo a passo, dessas reações nucleares no núcleo das estrelas. Então ele comenta: eu não acredito que qualquer cientista que tivesse examinado as evidências falhasse em concluir que as leis da física nuclear foram deliberadamente projetadas com respeito às consequências que elas produzem dentro das estrelas. Ou seja, parece que um superintelecto pretendia fazer vida baseada no carbono, então teria que haver carbono e oxigênio em quantidades suficientes no nosso universo. E ele continua dizendo que o seu ateísmo foi grandemente balançado, né? E ele disse assim: uma interpretação de bom senso dos fatos sugere que um superintelecto tem brincado com a física, assim como com a química e biologia, e que não existem forças cegas na natureza que sejam dignas de comentários. Os números calculados a partir dos fatos a mim me parecem tão impressionantes que colocam essa conclusão quase que acima de qualquer questionamento. Esse é o mesmo Fred Hoyle que propôs a teoria do estado estacionário. Se a taxa de expansão do nosso universo logo no início fosse um pouquinho mais forte, logo no início a matéria toda ela se espalharia e não haveria tempo da formação de galáxias, estrelas e planetas. Então o nosso universo seria uma sopa de partículas extremamente rarefeita. Se logo no início a taxa de expansão fosse um pouquinho menor, então o nosso universo rapidamente colapsaria sobre si mesmo. Astrônomo Barrow e Silk dizem: o universo teria que ser exatamente do tamanho que é, para poder sustentar, mesmo que seja uma única e solitária forma avançada de vida. Ou seja, o tamanho do nosso universo, a quantidade de massa, teriam que ser exatamente estas, para o universo dar certo. A massa do universo está relacionada também com a taxa de expansão. Ou seja, todas essas galáxias que nós observamos são necessárias para que nós estejamos aqui hoje. Se o nosso universo tivesse apenas a massa do sistema solar ou a massa da nossa galáxia, logo no início a expansão seria tão rápida que nem planetas, nem estrelas, nem galáxias se formariam. Astrônomo Martin Rees: estas características não podem ser ignoradas como os antigos argumentos em favor de design na biologia. Isso porque as leis básicas que governam as estrelas e átomos são dadas e nada biológico pode reagir a elas no sentido de modificá-las. Essa não é uma circunstância sujeita à adaptação. Não é que a vida tenha se adaptado às leis da física ou as leis da física tenham se adaptado à vida. Não. As leis da física são as mesmas desde o início do nosso universo. E ou elas permitem a existência de vida, ou elas não permitem a existência de vida. Nós sabemos que as leis da física são as mesmas desde o início do nosso universo, porque quando nós observamos uma galáxia a bilhões de anos-luz, a razão pela qual nós podemos entender o espectro dessa galáxia, determinar a abundância dos elementos, é porque as leis da física aqui são as mesmas leis da física lá. Astrônomo Silk: uma quantidade de propriedades independentes do universo oferece tantas vantagens ao desenvolvimento da vida que elas quase parecem projetadas. E o nosso surgimento predestinado. Poderiam essas notáveis coincidências serem a camuflagem de um grande arquiteto? Físico e astrobiólogo Paul Davies: eu pertenço a um grupo de cientistas que não é adepto a nenhuma religião convencional. Porém,
eu nego que o universo seja um acidente sem propósito. Através do meu trabalho científico, cheguei a acreditar mais e mais fortemente que o universo físico foi montado com uma engenhosidade tão espantosa que não posso aceitá-lo meramente como um simples fato. A mim me parece que deve existir um nível de explicação mais profundo. Engenhosidade tão espantosa. Bom, essas evidências parecem tão fortes. Como será que a comunidade astronômica responde a esse ajuste fino nas constantes da física? É muito comum na literatura esse tipo de resposta. Não deveríamos estar tão surpresos de nos encontrarmos em um universo finamente ajustado. Uma vez que em um não ajustado, nós não existiríamos. Isso muitas vezes é conhecido como o princípio antrópico fraco. Então, esse ajuste fino, esse ajuste preciso nas constantes da física, ele pede uma explicação. Ele é um fato científico que nenhum cientista nega. Bom, a explicação aqui irá além do domínio da ciência, para o domínio da metafísica, para o domínio da fé. Você pode escolher explicar esse ajuste fino através de chance. Se você escolher explicar através de chance, você terá que postular a existência de um enorme número de outros universos, talvez até mesmo um número infinito de outros universos, onde as constantes da física são diferentes, e, portanto, são universos sem vida. E nessa multidão de universos, onde a maioria não deu certo, a grande maioria não deu certo, você vai achar um que deu certo, um que é bom. Ou você vai, para explicar esse ajuste fino, você vai acreditar que uma superinteligência projetou cada detalhe da arquitetura do nosso universo para fazê-lo habitável. Paul Davies, ele diz assim: postular uma infinidade de universos não vistos impossíveis de serem observados, somente para explicar aquele que nós vemos, parece um caso de excesso de bagagem levado ao extremo. Bom, e como essa explicação ela leva à metafísica, os cientistas fazem diferentes opções em relação a como explicar esse ajuste fino. Múltiplos universos que nós não vemos e, por definição, nunca serão vistos, é metafísica. Um arquiteto inteligente que nós não vemos também é metafísica, é uma questão de escolha de fé, uma opção de fé. Então, nós vemos alguns cientistas optando por acreditar em chance como a explicação do ajuste fino, e outros cientistas, mesmo seculares, acreditar em um arquiteto inteligente. Um exemplo de um astrônomo que escolheu a opção chance. Ele diz assim: se alguém não acredita em design divino, mas ainda assim acha que o ajuste fino requer uma explicação, existe uma outra perspectiva, uma que é extremamente especulativa, os multi-universos. Por isso eu deixo aqui essa advertência. Entretanto, é a que eu realmente prefiro, apesar de que no estado presente do nosso conhecimento, qualquer preferência nesse sentido represente não mais do que uma opinião. E nós vemos também cientistas no outro grupo, acreditando então na existência de um arquiteto inteligente para explicar esse ajuste fino. Minha conclusão é de que a teoria do multiverso pode, na melhor das hipóteses, explicar somente um limitado número de características, e apenas se forem anexadas algumas suposições metafísicas que parecem não menos extravagantes que design. No final, o princípio de Occam me compele a apostar meu dinheiro em design. Mas, como sempre, em questões metafísicas, a decisão é, em grande parte, uma questão pessoal e não de avaliação científica. Stephen Hawking, ele comenta que a física e a astronomia me ofereceram a esperança de entender de onde nós viemos e o porquê de estarmos aqui. Einstein escreveu: eu quero saber como Deus criou este universo. Eu não estou interessado neste ou naquele fenômeno, no espectro deste ou daquele elemento. Eu quero saber os pensamentos de Deus. O resto são detalhes. Então, existe nos cientistas também, assim como em nós, uma sede, de respostas para essas perguntas fundamentais. Ou seja,
Quais os pensamentos, né? Se existe um superintelecto que projetou este universo, quais os seus pensamentos a nosso respeito, né? Quais os seus planos? Por que ele criou então esse universo, né? O que ele pensa sobre nós? Quais as suas intenções em criar esse universo? Stephen Hawking comenta: apesar da ciência poder resolver o problema do como o universo começou, ela não pode responder o porquê do universo existir. E eu não sei a resposta para isso. O físico Schrödinger, extremamente famoso, desenvolveu a equação de Schrödinger da mecânica quântica. Ele comenta: eu fico muito surpresa ao ver que o quadro científico é bastante deficiente. Ele nos dá muitas informações sobre fatos, coloca toda a nossa experiência numa magnífica e consistente ordem, mas é horrivelmente silencioso sobre tudo que está próximo do nosso coração, o que realmente importa para nós. A ciência não nos pode dizer uma palavra sobre vermelho e azul, amargo e doce, dor e prazer. Ela não sabe nada sobre beleza ou feiura, bem ou mal, Deus e eternidade. Algumas vezes a ciência finge responder a perguntas nesses domínios, mas as respostas são geralmente tão tolas que nossa tendência é de não levá-las a sério. Então aqui nós temos dois brilhantes físicos, né? Tanto Schrödinger quanto Stephen Hawking, dois físicos brilhantes, que escalaram o topo do conhecimento intelectual, mas mostram esse desapontamento, né, de que a ciência não trouxe respostas a essas perguntas fundamentais. Por que será que nós não encontramos respostas a perguntas fundamentais através da ciência? Temos um versículo bíblico aqui bastante interessante. Ele diz assim: que dirá o sábio, que dirá o instruído, que dirão os oradores deste mundo? Porque Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Ou seja, Deus, na sua sabedoria, decidiu que não seria através do intelecto que as pessoas o conheceriam. Ao contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem, que muitos consideram tola, que anunciamos, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ou seja, se fosse através do intelecto, apenas os intelectuais, os espertos, chegariam a conhecer a Deus, né? E aí se encheriam de orgulho, né? Eu sou tão esperto que eu cheguei lá, cheguei a entender a mente de Deus. Mas Deus escolheu que não seria dessa maneira, mas que seria através de uma mensagem tão simples que até uma criança pode entender. E porque essa mensagem é tão simples, muitos a consideram tola. Mas Deus decidiu que seria uma mensagem simples, para que qualquer um que quisesse pudesse chegar até Ele. Ou seja, Deus, na sua justiça, Ele olha para a humanidade, né, e vê todo o podre, não somente da sociedade em geral, mas de cada um de nós. E na sua justiça, então, Ele condena. Mas aí de uma maneira que nós não conseguimos entender, né, com um amor extravagante. Ele vem e se humilha, vem na forma de homem, paga a nossa fiança, né? Paga a nossa fiança na cruz, para que todo aquele que receba essa mensagem seja perdoado, né? E possa ser considerado seu filho. Esta é a mensagem básica da Bíblia. Carl Sagan, uma vez, ele chegou a comentar de que acreditar na existência de Deus feria a vaidade humana. Então, esse tipo de bagagem, esse tipo de vaidade e orgulho que nós temos que deixar, né? Títulos, posições, não existem doutores na presença de Deus. E quando nós deixamos essa bagagem, então, e passamos por essa porta, né, existe uma promessa. E essa promessa é de que buscarás ao Senhor teu Deus e o encontrarás quando buscares de todo o teu coração. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar essa reflexão.